Eu tenho uma notícia pra você. Infelizmente, nem tudo é sobre você, mas felizmente, nem tudo é sobre você. Oi, meu nome é Luana e hoje você tá ouvindo mais um episódio do meu podcast Dear Brand. E hoje a gente tá com um cenário diferente pela primeira vez. Estamos aqui num dia chuvoso e nublado. Por isso que o carro não tá tão iluminado. E como tá muito frio, eu, pela primeira vez, recusei meu café gelado pra fazer um chocolate quente. E me tornei o que eu mais temia, porque é um chocolate quente proteico. Então eu fiz com leite desnatado, chocolate em pó, quer dizer, cacau em pó, né? E whey de chocolate. Ridícula, né? Mas eu amei. Achei uma delícia e vai fazer bem pra minha saúde. Esses tempos, eu tava num almoço e aí me perguntaram assim, Lu, qual você acha que é um conselho que realmente te ajudou muito no empreendedorismo pra você topar tantos projetos? E essa mesma pessoa falava, e eu acho meio mágico, legal, que as portas vão se abrindo pra você, né? E eu fiquei muito pensativa sobre isso. E daí, no que eu tava refletindo um pouco essa semana sobre essas coisas e sobre o que será que faz essas portas se abrirem, porque eu vou contar um negócio pra vocês, eu me sinto muito, óbvio, eu tenho meus altos e baixos, mas o meu pai tem mania de falar, nossa, você é muito virada pra lua. Então as pessoas ao meu redor falam muito sobre sorte, sobre assim, caraca, as coisas vão acontecendo pra você, isso é uma delícia. Até que eu estava pensando, será que uma das coisas que mais me ajuda a abrir as portas pra mim, né, ficar nesse cenário aí que eu tô contando pra vocês, é o fato de que, pra mim é uma delícia saber que nem tudo é sobre mim. E hoje é esse raciocínio que eu quero contar pra vocês. Então, pra começar, quero desejar bom dia, não costumo fazer isso, boa semana pra vocês, né, que vocês ouvem terça de manhã o episódio. Vou falar que esse episódio aqui não é pra desmotivar vocês de alguma forma nisso de falar, ai, as coisas não são sobre vocês, muito pelo contrário, realmente é um pensamento que me ajuda tanto, mas tanto, em tudo que eu faço, que eu pensei, se isso ajudar 1% de volta vocês, eu vou ficar feliz. Eu tenho a impressão cada vez mais na internet, as pessoas, elas olham pra qualquer coisa que elas consomem e elas fazem a seguinte pergunta, e eu? E não só na internet, isso acaba se projetando na vida pessoal das pessoas. Então, por exemplo, ai, uma amiga minha não tá bem essa semana e não falou comigo, mas e eu? Ela não quis ver se eu tô bem? Eu vi um vídeo aqui super legal de uma receita com batata, mas e eu? Eu não gosto de batata, eu quero um vídeo com cenoura. Ai, eu vi um tutorial super legal de um cabelo moreno fazendo babyliss, mas e eu? Eu sou loira, e aí, o que eu faço? E eu realmente sinto que é uma coisa que a gente até que fala brincando sobre como as pessoas estão hoje em dia e estão se mostrando na internet, mas eu acho que isso não é uma coisa que existe na internet, ponto. Eu tenho a impressão que isso com certeza se projeta na vida pessoal e eu sinto realmente como se fosse dois universos paralelos numa convivência offline, que são as pessoas que estão de boa em tudo não ser sobre elas e são as pessoas que dói tudo não ser sobre elas. E uma coisa que eu fiquei pensando é o quanto isso impacta na criação de projetos no lado profissional mesmo e traz leveza em alguns sentidos. Então, qual que é o ponto? Eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre saúde mental, o que eu acho extremamente válido. Eu sou uma pessoa muito fã de terapia e de autoconhecimento. Eu acho que a gente tem que se priorizar e colocar em primeiro lugar. Minha prova viva é que eu faço terapia há uns 6 anos, tá? Então, realmente, eu sou apaixonada. Eu acho que muda vidas. Porém, eu tenho a impressão que o sentimento de se priorizar, ele vem sendo confundido recentemente com o sentimento de dominar o espaço-ambiente e ser tudo sobre o que eu acho, o que eu penso e o que eu gosto. E eu também vim percebendo quanto esse grupo, né, que eu falei pra vocês, quando eu convivo no offline, que vivem esse pensamento, muitas vezes não conseguem progredir em algumas coisas porque eles estão mais tempo sentindo a frustração de não ser sobre eles do que entender que é uma delícia não ser sobre eles e que então eu vou fazer o que é sobre mim. Então vamos de exemplo prático, tá? Que eu tô muito filosofando aqui e quero que vocês entendam mesmo. No começo da LAS, então voltando um pouco pro comecinho, ai, se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma marca de roupas há 5 anos, que é a LAS, e por isso que eu falo tanto sobre roupa. Mas no comecinho da minha marca, foi uma marca que começou do zero, então quando eu falo começou do zero, até a quantidade de roupa que a gente produzia era muito pouquinho comparado com o que é vantajoso pro mercado, tá? Então, por exemplo, você vai falar com uma confecção, ah, eu quero fazer 5 peças. Pra confecção não é vantajoso, eles vão usar uma equipe, eles vão usar o time, eles vão usar modelista, sendo que eu vou produzir uma quantidade de peças que no final das contas não fecha a conta pra eles, né? E daí, tiveram várias vezes em que eu fui falar com fábricas e bem no começo da LAS e o papo era assim, putz, pra gente não é interessante, porque você não corta a quantidade suficiente, porque você não produz a quantidade suficiente. E é muito engraçado porque quando eu
contava essa parte da história pras pessoas, as pessoas elas viam isso como um sentimento meio de dó, assim. Então, caraca, essas pessoas elas atrapalharam, né, o seu começo, essas pessoas se recusaram a fazer parte da sua história. E em alguns momentos eu até meio que entrava nessa narrativa sem perceber, né? Então, pode ser que em algum podcast meu ou em algum vídeo meu vocês tenham visto alguma fala minha do tipo, se recusaram a me atender porque só quando eu fizesse 300 peças. Mas eu acho que eu nunca falei nesse tom em muitos lugares. Só que aí eu tava pensando, mas como que foi isso pra mim, que vivi isso? E posso ser sincera, quando eu passei por isso zero foi uma coisa que me doeu, assim. Não tô falando que eu sou, uau, fortona, não ligo pra nada. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa super sensível, xoxa, dramática, taurina, ciumenta. Mas, tá, voltando ao assunto. Isso foi zero uma coisa que me abalou, assim, porque eu não lembro de ter visto isso como assim, nossa, eles se recusaram a me atender, eles não querem prestar serviço pra mim, eles estão me menosprezando porque eu sou uma marca pequena. E cadê o espaço das marcas pequenas? Eu lembro de ter olhado pra essa situação e ter pensado, tomara que um dia eu faça a quantidade de peças que pra eles é interessante, porque eles também são uma empresa. E assim, se a conta não fecha pra eles não faz sentido. E foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Logo depois, eu comecei a conviver muito com a nossa modelista número 1, que tá com a gente até hoje, que é a Norma. Ela provavelmente não escuta meu podcast, mas vou mandar isso pra ela. Então, oi, Norminha. E ela foi uma pessoa que me deu muitas broncas no começo do jeito dela de ser, mas broncas extremamente positivas, assim, sabe? Então, por exemplo, ai, Norma, tô animada pra fazer esse top. Ela virava pra mim e falava, pelo amor de Deus, que composição é essa de tecido que você comprou pra fazer um top? Vai dar cheiro nas meninas que usarem, porque não é um tecido que transpira, não é uma composição boa, isso não é interessante, como que você vai fazer isso? Foram broncas que eu acho que pra mim parecia um presente, assim, porque ela tava me ensinando tudo, ela tava me dando bronca, às vezes só com a bronca você para imediatamente, né? Talvez eu só ia entender isso se eu vendesse, mas com a bronca dela eu já recuei, nem produzia. E logo depois, ela passou por uma experiência semelhante em que ela tentou guiar uma pessoa. Eu sei que essa pessoa ficou muito ofendida com essas atitudes dela, sabe? De guiar, assim, dessa forma. E aí que eu fiquei pensando, eu pensei, por que será que essa pessoa ficou ofendida? Será que a pessoa pensou que era sobre ela? Então, ela tá me tratando assim porque não gosta de mim. Ela tá falando assim comigo porque não quer ser legal comigo. E aí, fazendo toda essa reflexão, eu pensei, bom, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito. Porque igual esses dois exemplos que eu passei pra vocês, eu passei por muitos outros e passo até hoje, não é uma coisa que some, simplesmente porque as pessoas elas estão falando sobre o interesse delas e tudo bem. Então, assim como uma confecção fala pra mim, Lu, não é interessante te atender com esse volume, também passo hoje por confecções que falam, Lu, eu não quero pegar o seu volume, me dá muito trabalho, é muito grande. Assim como quando eu fui criar o podcast, de primeiro momento eu queria que ele fosse lançado com algum veículo de comunicação, porque eu queria que ele fosse um podcast meio informativo e na minha cabeça, se eu lançasse junto com o veículo, eu ia trazer uma reputação mais legal pro meu nome. Enfim, a gente tem dessas, né? E toda vez que algum veículo falava não pra mim, eles sempre justificavam de uma forma muito coerente, sabe? Então, assim, Lu, como que a gente vai se atrelar só a uma imagem? Você vai conseguir aprovar todos os roteiros com a gente antes? Pra mim não era uma coisa viável. Lu, mas a gente precisa repassar aqui pra empresa como que vai ser o retorno do investimento desse projeto. Eu não sabia dizer. Então, como que isso ia ser interessante pra eles? E aí, eu cheguei à conclusão de que a coisa mais normal do mundo é receber retornos, é lidar com situações em que não é interessante pras pessoas, porque não é sobre a gente. E tá tudo bem. O veículo de comunicação, ele não nasceu, ele não foi criado para ajudar a Luana. Então por que ele vai aceitar um projeto que ele não ganha uma vantagem com isso? E quando eu penso dessa forma, de forma nenhuma eu tô menosprezando ou falando que eu não tenho que me priorizar ou que eu não tenho que me valorizar. Muito pelo contrário, eu acredito em mim e por isso que eu tô aqui fazendo esse podcast com vocês e por isso que eu tô aqui praticamente fechando eu já contei pra vocês em outro episódio, né, mas o primeiro patrocínio do episódio, do podcast, é que eu ainda não posso contar. Mas eu tô aqui, sabe? Isso não me impediu, mas talvez em outro cenário, se eu pensasse assim, esses veículos não dão visibilidade pra quem merece, esses veículos não estão topando fazer comigo e depois eles vão ver. Esses veículos não falam sobre... E assim, isso pode ir muito longe, sabe? Eu tenho a impressão cada vez mais conversando no offline que isso é uma coisa tão comum. Isso trava as pessoas, né? Se eu tivesse pensando nisso, talvez eu nem estaria aqui gravando pra vocês. E não tô me colocando como, uau, evoluída. Muitas vezes eu me pego em pensamentos assim. Muitas vezes. Com tudo, vida pessoal, trabalho. Mas essa pessoa não pensou em mim. Essa pessoa não me curte. Essa pessoa não
não foi legal comigo. Só que quando eu entendo que 90% das vezes cada um tá lidando ali com o seu BO no pessoal, pouquíssimas das coisas são sobre a gente. Óbvio, não estou falando de desrespeito, tá? Vamos abrir esse parênteses. Então, somos todos adultos, sabemos o que estamos fazendo. Então, não é quando uma pessoa vai te desrespeitar, você vai virar e falar assim, não, mas não é sobre mim, deixa, pode me xingar. Não, não é isso. São essas situações que eu venho contando pra vocês, principalmente do campo profissional, que é a coisa mais comum do mundo receber não. É a coisa mais comum do mundo não ser interessante, às vezes uma proposta pra alguém naquele momento. E não é sobre a gente. E que bom que não é sobre mim. Porque se não é sobre mim, eu não tenho que pensar coisas ruins sobre mim, eu não tenho que provar nada pra essa pessoa. Eu entendi que isso não interessa pra essa pessoa e bora pro próximo projeto ou pra próxima proposta, sabe? Não sei, fez sentido pra vocês? Gente, pausa para cancelar o que eu falei desse chocolate quente, porque ele ficou super grosso e tá horrível agora de tomar. Não façam essa receita, tá? Vamos supor que a pessoa que gravou esse TikTok do chocolate quente vê o meu vídeo e fala assim, meu, ela foi ridícula, ela falou isso da minha receita e tudo mais, não vou mais gravar. E às vezes você vê até essas frases como um feedback, pode ser super positivo. Então, só fechando a linha de pensamento com vocês, coisas que me ajudaram muito no meu profissional, assim, conforme as coisas foram acontecendo, é não levar esses nãos, essas coisas que acontecem, essas atitudes pro pessoal. Isso me ajuda muito a perder tempo de ficar pensando e rodopiando, entendendo e criando fanfics do que porque a pessoa me tratou assim, não gosta de mim, e assim vai indo, e simplesmente ir lá e fazer o que eu tô afim e o que eu acredito, sabe? E isso me ajuda muito. Pausa rapidinho na linha de raciocínio pra mostrar pra vocês o nosso primeiro patrocinador do Dear Brand, que é a Simple Organic. Ai, Lu, mas você não falou que ainda tava vendo quem que ia ser o primeiro patrocinador? Pois é, nesse meio tempo a gente fechou e por isso esse take está entrando no meio do episódio. E aí eu queria só falar que a Simple é minha marca favorita de skincare. Eu uso tudo deles todos os dias. Quem me segue no Las Club sabe. E eu acabei de receber essa semana reposição. Quando eu falo reposição, é porque eu já tenho, já uso e já está acabando. Então, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu tô mostrando no vídeo agora a embalagem do hidratante com GABA, que é um componente que ele faz um lifting no rosto muito lindo. Eu amo muito, e ele tá praticamente acabado, olha isso, amassadinho, todo feio. E eu fui esses dias na dermatologista e ela falou que ela adora a Simple, que é uma das marcas de formulação mais limpa. E eu fico muito feliz, já tomei Rocutan, enfim, como vocês sabem. E é isso, acabei de receber essa semana o hidratante. Eles têm vários, igual esse que eu mostrei pra vocês, com outros componentes. Então esse é com niacinamida. Esse daqui é com GABA, igual que eu tenho, já vou abrir hoje. E esse daqui é com Hero, que é um outro componente que eu também uso muito da Simple, que ele tá um glow, um vício na pele. Então eu intercalo muito esses três hidratantes no meu dia a dia. E eu amo de paixão. E é minha marca do coração. E vocês têm cupom lá sempre, que é Luana Ami. E é isso, vamos voltar ao raciocínio. Vamos para agora outro tópico ainda dentro desse assunto. E sabe o porquê que eu, ao mesmo tempo, se você que tá ouvindo isso, você às vezes acaba fazendo um pouco isso que eu tô falando, então achando que tudo é sobre você e inclusive sofrendo um pouco com isso, eu não te julgo. Estamos juntas nessa, porque eu já passei por isso e vou me abrir e contar pra vocês como que foi essa fase. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito de validação, então eu buscava muita validação, tanto em casa quanto fora de casa. Fiquem tranquilos, eu não sofri nada pra que fosse assim. É uma personalidade que eu sempre tive. A minha prima, a Laís, ela até sempre fala, Lu, você sempre ligou muito pra imagem, você sempre ligou muito porque as pessoas pensavam. Então, em festa de 15, se eu via que a maioria das meninas usavam um estilo de sapato, eu queria usar, só que era um salto muito alto. E minha mãe tinha certeza que ia me machucar, sabe, esse salto. Mas eu chorava, eu esperneava, não, porque eu quero usar esse sapato. E a mesma coisa, assim, com escola, tentava muito me validar em muitas coisas. Então, amizade, muitas vezes eu queria ser a número 1 de todas as amigas ao mesmo tempo, sendo que eu nem tenho tempo de oferecer isso pra todas as pessoas que eu amo simultaneamente, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa com essa linha de raciocínio assim. E é muito comum que quando a gente procure a aprovação das pessoas, a gente entenda que tudo que as pessoas falam é um retorno dessa validação. Ou seja, quando elas não falam algo tão positivo, que é o caso desses exemplos que eu dei pra vocês, Lu, não quero te atender, não faz sentido pra mim, ai, hoje eu não quero sair, isso dói.
Isso vem de um jeito muito, muito forte. Apesar de eu ter começado a Las, né, com esse pensamento que eu contei pra vocês, conforme a marca foi crescendo, ela foi ganhando visibilidade num timing diferente do que as pessoas ao meu redor estavam. Então, por exemplo, se meus amigos estavam na faculdade, a Las acabou tendo essa sorte de dar certo. Então a gente falava muito sobre isso, as pessoas me perguntavam muito sobre isso. E por um momento, me acostumei de certa forma com isso e pensava que era a coisa mais normal do mundo, em todas as conversas, as pessoas acabarem perguntando alguma coisa sobre a Las, sobre mim, sobre como que tava tudo isso que tava acontecendo. Até que isso acabou se tornando uma coisa normal, entre aspas, né? Então, assim, era muito uma novidade para as pessoas ao meu redor. E hoje é uma coisa comum, isso faz parte da minha vida. Não é que as pessoas não ligam, pelo amor de Deus, é só que isso virou uma coisa normal. E no começo era muito uma novidade, era muito um choque. E aí eu lembro que, em vez de eu pensar, igual eu tô contando pra vocês, por um momento eu pensei que todas aquelas pessoas não me apoiavam mais. Que todas aquelas pessoas não estavam nem aí mais pro meu progresso. E eu pensava assim, isso é injusto, porque quando a gente começa, a gente tem dificuldades, mas quando a gente tá no meio do caminho, a gente também tem dificuldade. Essa pessoa não tá mais ligando, essa pessoa, sabe, detalhes mínimos, essa pessoa não tá mais engajando nos meus posts, e essa pessoa é próxima de mim, isso e aquilo, e coisas que vão além, e que aí eu pensei, pera, quando é que eu me acostumei em todas as conversas, em todas as coisas a gente falar sobre isso? Porque era isso, as pessoas estavam vibrando por um momento que era novo pra mim. Só que quando você para pra pensar em todas essas conversas que eram sobre você e tinha mais 10 pessoas na mesa, você fala, nossa, mas em nenhuma delas até agora a gente quis saber sobre a vida de fulano, a gente quis falar sobre ciclano, então por que pra sempre a gente devia ficar falando o tempo todo sobre mim e sobre as minhas coisas? E quando você entende isso traz um alívio muito grande. E antes desse alívio, óbvio que você se coloca pra baixo. Nossa, um drama da minha parte, de assim, as pessoas não ligam pra mim. As pessoas não querem me apoiar mais. Agora eu vou lidar com esse trajeto sozinha. Umas coisas assim que, de verdade, quando você para pra conversar com as pessoas, com essas mesmas pessoas que você sente ofendida por elas não estarem, sei lá, te procurando o suficiente, ou te estarem falando sobre os seus projetos suficientes, você entende que aquela pessoa, ela também tem mil coisas pra contar, que você não tá perguntando todos os dias e que talvez essa pessoa nem tá falando, mas que ela tá vivendo isso. E aí você entende que talvez por isso que ela não falou, quis saber ou demonstrou pra você nesses últimos tempos. Não é porque ela acordou e pensou, eu não quero saber sobre a Luana, eu não quero apoiar a Luana. Muito pelo contrário, ela acordou e foi pensar no que ela tem que fazer na vida dela, no que ela tem que resolver, algum BO, algum desafio que essa pessoa tá passando. Entender isso me ajudou a construir o que eu vou entrar agora nesse tópico com vocês, que é ser interessada nas pessoas. E ser interessada nas pessoas te conecta, te aproxima, te ensina e consegue te dar um olhar realmente um pouco mais realista de coisas que você às vezes quer criar e você quer mudar. Então, no começo do episódio, né, eu falei pra vocês que muitas pessoas acabavam me perguntando qual que é o conselho que realmente te ajuda muito na criação dos projetos, que realmente te ajuda muito no profissional. E quando talvez eu tava contando tudo isso pra vocês pensaram, caraca, essa menina acordou carente, tá falando várias coisas sobre como ela age na vida pessoal dela, mas como ajuda isso no profissional, sei lá. Mas eu quero contar pra vocês como que isso me ajuda do lado profissional. Então, quando você entende isso com muita clareza, fica muito simples pra você e não vira um desafio, né? Vira uma coisa meio que automática você prestar um pouco a mesma atenção nos outros do que você gosta que prestem atenção em você. Seja interesse num assunto, seja você ser atenta. Então, quantas vezes a gente não conversa com uma pessoa e passa um dia, a pessoa nem lembra do que você contou. Eu não tô falando que essa pessoa é ruim, tá? Às vezes eu faço isso também. Mas também não é tão especial quando você conta uma coisa pra alguém. E aí passa uns dias a pessoa fala, eu lembro que você falou. E aí, como foi aquilo lá que você tinha me contado? E isso foi uma coisa que eu comecei a achar tão raro, mas ao mesmo tempo tão especial em algumas pessoas que agem dessa forma, que eu comecei a achar nobre, eu comecei a achar bonito. Eu comecei a entender que são essas pessoas que reparam desse jeito, que são atentas, que são interessadas, elas conseguem ter uma percepção melhor e geral sobre tudo, porque elas estão enxergando um 360. E isso ajuda muito nós, pessoas criativas, ou mesmo quem não trabalha com criatividade, na hora de você desenvolver qualquer projeto. Às vezes você precisa ter uma ideia nova. Você entender o que as pessoas, no geral, gostam além de você, já ajuda muito. Já é um passo muito positivo. Mas você entender quais são as dores das outras pessoas, no geral, além das suas, já faz você ter um negócio praticamente consolidado, vai. E você entender que
outras pessoas podem ter talentos além de você e devem, e que isso é muito legal, faz você se inspirar em vários exemplos de trajetórias possíveis, o que te dá mais ideias ainda de como tocar um projeto para ir para frente. Não só aquilo que você acredita, não só da forma que você acredita ou só da forma que você estudou. Principalmente quando esse projeto tá acontecendo e os problemas vêm, você ser uma pessoa atenta dessa forma faz primeiro que você saber que quem passa também por isso ou não, você conseguir ter trocas muito verdadeiras sobre essas coisas e você conseguir como se fosse criar elo assim de verdade. E isso traz tanta diferença, realmente. Eu não sei se vocês vão olhar e falar assim, Lu, que falação. Eu acho que impacta tanto no sucesso de tantos projetos, de tantas pessoas. Então eu nunca esqueço que minha mãe, ela trabalhou muito tempo CLT, né? Num banco. Ela falava assim, uma coisa que eu fico um pouco confusa é quando às vezes as pessoas superiores, elas vêm todas felizes falando assim, olha, a gente arranjou uma solução para esse problema, ou agora a gente tem um novo processo para a empresa. E aí, quem tá realmente atuando naquela área sabe que não vai ajudar em nada, ou que só vai atrapalhar. Então, uma coisa que ela sempre me falou muito. E aí, eu, apesar de entender, não colocava isso em prática. Só que quando você consegue olhar com atenção e ouvir todas essas pessoas, tem coisas que às vezes parecem tão complexas de criar, viram tão óbvias, são resolvidas em segundos. Vou dar um exemplo pra vocês. No final do ano, a gente sempre vende bastante, né? E a gente sempre corre muito com a expedição, porque a gente não quer atrasar os pedidos e nem nada do tipo. E a vida inteira na Lasa a gente teve embalagem para presente. Então a pessoa conseguia incluir no carrinho por um preço super baixo e a pessoa podia levar essa embalagem de presente. Só que um clique que era muito rápido pro meu cliente, ele aumentava, sei lá, em quanto tempo a caixinha de quem tinha que montar essa caixinha na expedição. Porque ele era um adesivo muito cuidadoso de colocar, ele era uma embalagem muito mais chatinha. E com isso, fazia com que o dobro de tempo era levado para montar uma caixinha em que a cliente selecionava embalagem para presente. E aí um dia que eu tava auxiliando ali na expedição, porque tava realmente muito cheio. Faz muito tempo que eu não faço caixinha, mas aquele dia eu tinha entrado para fazer. Eu falei assim, por que a gente demora tanto tempo pra fazer embalagem para presente? Elas, pois é, nossa. Aí eu falei, gente, isso zero impacta no meu engajamento, assim, no da Lasa. Eu não vejo as pessoas postando muito, não acho que é algo que elas vão sentir falta. Não, pelo menos ao ponto de preferirem embalagem para presente do que a caixinha chegar mais rápido. Vamos eliminar isso amanhã. A hora que eu falei isso, as meninas ficaram super felizes. Eu não tô acreditando. E foi uma solução, assim, resolvida em minutos. Óbvio que em empresas maiores, entendo que os exemplos são diferentes. Mas é uma coisa que é isso. Às vezes, nossa, Lu, então pra você pensar isso, você estudou em uma faculdade X, aí você fez uma pós ali, aí você fez um curso, aí você fez uma mentoria. Óbvio, isso ajuda também. Mas, às vezes é isso. Um olhar atento, escutar as pessoas de verdade, ele te traz muitas soluções o tempo todo. Ele te traz muitas ideias o tempo todo. E ele faz as coisas doerem menos, assim. Igual esse exemplo, né, que eu contei pra vocês do podcast. Enfim, isso é uma coisa que... Um conselho que me ajuda muito na minha rotina. E que eu espero que ajude vocês também que estão ouvindo o episódio de hoje. E aí, com tudo isso, eu só ia falar que eu tenho a impressão, eu acredito muito em energia, tá? E eu acredito muito em atração, eu acredito muito em as coisas virarem um ciclo positivo pra você e assim vai indo. Então eu tenho meu lado racional e eu tenho meu lado todas dessas ideias também. E eu queria concluir falando pra vocês que quanto mais a gente treina esse olhar, pensa dessa forma, eu acho que vira um looping até positivo, porque quando você não força que as pessoas olhem o tempo todo pra você, ou que elas pensem o tempo todo pra você, você consegue criar uma troca genuína, porque você também olha pra pessoa, ou ouve o que a pessoa tem a dizer, e vocês podem ter certeza que por mais que ninguém fale, isso vira uma característica que as pessoas admiram muito, porque isso é muito raro hoje em dia. E aí você vira aquela pessoa magnética, sabe? Que as pessoas olham e falam, que delícia passar tempo com essa pessoa, porque você conta, a pessoa quer te ouvir. A pessoa conta, você quer ouvir de volta. É o olho no olho e aquela coisa assim. E eu acho isso muito legal. E eu acho que isso acaba sendo um diferencial em qualquer área. Porque desde que eu comecei a refletir mais sobre isso, qualquer lugar que eu acabo indo, eu acabo percebendo as pessoas que conseguem agir dessa forma ou não. Que conseguem estar de corpo e alma presentes no momento. E eu falo isso não porque eu sou um exemplo disso, muito pelo contrário. Eu passei os meus últimos 2 anos, que foi o de maior foco assim na LAS, sendo uma pessoa que muitas vezes eu não conseguia estar presente de corpo e alma nos lugares. Sempre muito preocupada, sempre pensando no próximo
próximo passo, até em momentos de descontração, sabe? E aí eu nunca vou esquecer, uma vez eu fui pro Rio, no Rock in Rio com os meus amigos, né? E uma amiga minha muito próxima, que é a Mel, ela virou e falou assim: sabia que eu achei muito diferente você nessa viagem? Eu achei que você conseguiu desconectar e tal. E por mais que ela tenha falado, assim, foi uma coisa que me marcou tanto, porque eu de fato senti isso. Eu conseguia sentir a alegria de estar ali. Eu conseguia sentir que eu tava feliz. Eu lembro de cor as histórias que minhas amigas me contaram nessa viagem. A gente na praia, num dia que nem tava sol, e elas me contando as coisas sobre a vida delas. Isso é muito gostoso. Então é uma coisa que me ajuda muito. Enfim, era esse um dos conselhos que mais me ajuda no campo profissional e que provavelmente pode ser que te ajude também. Não sei. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que faz sentido, se vocês acham que é uma coisa legal. Finalizando o episódio com a seguinte fala pra vocês. A ideia de que as coisas não são sobre você pode ser muito ruim no começo, tá? Pode ser frustrante, pode ser chato. E depois é extremamente libertador. E isso faz você ficar meio noiada com as coisas. Eu amo demais. E uma das pessoas que eu conheço no meu círculo pessoal que age exatamente dessa forma é a Dani. E a Dani vai ser minha convidada do próximo episódio. Então eu tô bem animada pra mostrar pra vocês. Ela é uma pessoa que desde o primeiro dia, assim, ela meio que me marcou muito. Porque ela conversa com você olhando no seu olho. Ela ouve o que você tem a dizer. Ela te escuta e eu de primeira pensei assim, caraca, por que eu tô tão encantada com essa pessoa que eu acabei de conhecer, com essa minha amiga? E aí eu fui entendendo que toda vez que a gente se encontrava, você é com essa mesma sensação em todas. Ela era essa pessoa extremamente presente de corpo e alma, extremamente de olhar no olho. Enfim, comenta aqui nos comentários alguma experiência que vocês viveram com alguém em que era presente de corpo e alma assim com vocês e que apesar de ser algo simples, foi algo que marcou vocês, porque hoje em dia é difícil que as pessoas consigam estar dessa forma. Pra finalizar, como todo episódio e esperar vocês essa semana, quero contar pra vocês as minhas obsessões recentes dessa semana. Então, pra começar, queria contar a obsessão número 1, que continua sendo obsessão: tapas e beijos. Eu amo assistir coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho, que conseguem desligar minha cabeça. E tapas e beijos dessas eu assisto no Globoplay. Bala de gengibre, tem aqui no meu carro, inclusive. Eu adoro. É uma coisa que, enfim, minhas amigas não gostam, o Lê não gosta. Eu acho uma delícia. Eu amo. Estou obcecada em Ana Castela. Tá, e eu vou no show dela esse final de semana e eu tô super feliz. Garrafa de água, isso realmente tá mudando a minha vida, porque fui na nutricionista e eu tinha parado de beber água tudo de novo, aí eu vi os resultados que deram, até no meu humor, tá? Então, quando eu bebo água, eu amo. Então, eu ando sempre agora com uma garrafinha de água, como se fosse meu filho. Outra coisa que é engraçada, que eu estou obcecada recentemente, é beta-caroteno. Vocês já viram no TikTok aquela coisa que a pessoa consome muito e ela fica meio laranja? Quem come muita abóbora, muitas coisas que tem beta-caroteno. Uma vez eu comprei aquele suplemento da Malu Borges, na época, que chama da Sum, que ele servia pra te deixar bronzeado, e eu achava que não dava nada. Só que eu comecei a tomar, e realmente sem tomar sol, eu fico meio laranja. Porque eu descobri que isso se deposita um pouco na sua pele. Posso estar falando errado, tá, gente? Depois vocês dão uma pesquisada. E aí eu comecei a achar o máximo, então agora que eu terminei o suplemento, eu até comprei cápsula de beta-caroteno pra continuar ficando laranjinha. Que eu acho que dá um bronze, dá um glow diferente, fica legal. E eu acho o máximo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio. Até semana que vem. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no Spotify se vocês estão vindo por aqui. Deixem, acho que a avaliação no Spotify. Comentem. Quanto mais vocês comentam e interagem, pra mais pessoas vão. Quanto pra mais pessoas vão, mais eu fico motivada. Quanto mais motivada eu fico, mais eu penso em gravar. Enfim, eu quero muito continuar esse projeto, então é isso, deu engajamento. Caso vocês tenham gostado da minha camisa jeans, que é barra jaqueta, é da Laça, vocês têm cupom lá sempre, que é Dear Brand. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até semana que vem. E lembre-se mais uma vez, que bom que não é tudo sobre você. Beijo!